essa noite eu quero compartilhar com vocês sobre o versículo 1 do Salmo 91. Quem é essa pessoa que o Salmo 91 fala? Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? O que essa pessoa tem? Quais são as atitudes? A primeira vez que o nome de Deus aparece nos Salmos, dessa forma, o Altíssimo e o Todo-Poderoso. Salmo 91, versículo 1, olha o que diz o Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no abrigo. Eu disse para vocês semana passada, a palavra abrigo, no original é trincheira. Nós somos colocados protegidos por trás das trincheiras, e nós habitamos protegidos contra todo o ataque do inimigo. E quando nós entendemos que essa proteção vem de um Deus, Deus se manifesta no Velho Testamento de várias formas, representando ou apresentando a sua ação, o seu jeito de manifestar a sua glória. Nós vemos Deus no Velho Testamento sendo Jeová Rafá, o Deus que sara, porque Rafá no original é o Deus curador. Nós vemos Deus se manifestando como Jeová Jiré, o Deus provedor. Nós vemos Deus manifestando no Velho Testamento com vários nomes e várias formas. A palavra de Deus diz que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Ele se manifesta através do Filho. E toda a plenitude está em Cristo Jesus. Por isso que nós falamos também que a maior compreensão de batalha espiritual é saber que você é lavado pelo sangue de Jesus, que você é protegido pelo sangue, porque o sangue tem um poder contra o reino das trevas. O sangue que purifica o pecado e que te dá autoridade. No Novo Testamento, Deus se manifesta no Filho. Quando o salmista escreve o Salmo 91, versículo 1, ele usa dois padrões, dois nomes de Deus aqui. O primeiro ele diz: aquele que se esconde, que habita atrás das trincheiras, no lugar onde você está confiante, você está no Altíssimo, Elion. Essa é a palavra, esse é o nome de Deus, Elion, que significa o Deus alto, o Deus que está acima de tudo, o Deus que tem autoridade sobre os céus e a terra, o Deus Criador, o Deus que tem mar, montanhas, céus, universo, sol e estrela, tudo sob o seu controle. Mas também o salmista diz, ele não apenas habita no abrigo do Altíssimo, do Elion, ele também descansa. Eu preguei para vocês sobre Efésios, quando diz que nós estamos assentados, descansando. Nós estamos em um lugar, assentados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 e 2. Queridos, aqui a palavra descansar quer dizer você está posicionado em quem? No El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando o inimigo tira de nós a compreensão que na batalha espiritual nós temos um Deus Criador, um Deus Altíssimo, um Deus eterno, um Deus que faz obras maravilhosas, Ele cria coisas da onde não existe, Ele entrega tudo o que Ele pode para nós, mas também nós temos confiança de que nós estamos assentados nesse Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode o impossível. E quando o inimigo tira isso, gente, quando o inimigo tira você da compreensão de fazer orações que buscam coisas impossíveis, orações que entram em níveis para romper em um lugar onde você não está conseguindo romper, para vencer uma enfermidade que você não está conseguindo vencer, que os homens já decretaram coisas, que as situações aparentes já estão determinando que isso vai acabar, ou sobre qualquer área da sua vida, emocional, relacional, espiritual ou financeira, há um Deus que quer fazer você subir a um lugar mais alto, vencer seus inimigos e saber que há um Deus poderoso sobre a sua vida, porque Ele fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Agora, quando você acha lindo isso, é bonito, o Salmo 91, ele é especial, mas quando você encontra o salmista dizendo, há um Deus, Elion, há um Deus El Shaddai, eu fui buscar
a primeira vez que Deus aparece como Elion, a primeira vez na Bíblia que Deus aparece como El Shaddai. Há uma verdade para quem estuda a Bíblia, e se você é estudioso da Bíblia, aprenda uma coisa: quando você não tem clareza sobre algo, use o princípio do primeiro. Vá na Bíblia e busque aonde aquilo apareceu pela primeira vez, porque haverá segredos de Deus ali. Nós vamos descobrindo esses segredos do Senhor nessas coisas. A primeira vez que Deus aparece como Elion, o Deus Altíssimo, é em Gênesis 14. A primeira vez que Deus aparece como El Shaddai é em Gênesis 17. É incrível que tem a mesma sequência. Primeiro ele aparece como Elion e depois ele aparece como El Shaddai. É a mesma sequência que o Salmo 91 dá. E quando você vai para os capítulos que estão no meio disso, capítulo 15 e 16 de Gênesis, você encontra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabe que Deus se manifesta de um jeito, Deus se manifesta de outro, e bem no meio existem princípios, padrões, que eu não vou conseguir falar todos para vocês aqui, mas eu peço, vão para a Bíblia essa semana. Leiam Gênesis 14, Gênesis 15, Gênesis 16 e Gênesis 17. Existe um padrão daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Vamos para Mateus capítulo 14. Eu vou dar uma pincelada para vocês nessa noite e gerar em vocês curiosidade para ir buscar na palavra por si mesmos, por vocês mesmos. Então, Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, é a primeira vez que aparece o Elion, o Deus Altíssimo. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. Lembre disso, pão e vinho. O que Melquisedeque trouxe para Abrão? Pão e vinho. E ele abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra. Deus Altíssimo, Elion. Aí aparece de novo a tipificação de Deus, ou uma das características, atributos de Deus. E abençoou, obrigado. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Primeira vez que nós vemos então Deus Elion, o Deus Altíssimo aparecendo na Bíblia. Abrão está vindo, ele não tinha sido mudado o seu nome ainda por Deus. Ele estava vindo de uma batalha enorme, uma guerra enorme. Seu sobrinho Ló estava em perigo, ele vai guerrear com um dos reis que se junta com outros reis, e aqui havia uma guerra. É como muitos de nós enfrentamos batalhas espirituais, enfrentamos guerras espirituais, e a gente entende que existem guerras espirituais, que há junções de muitas autoridades espirituais contra você. E Abrão estava naquele momento, ele entra, ele guerreia, ele vence aquilo, e depois dessa grande batalha, Deus se manifesta a ele, porque Deus está conquistando Abrão para o seu propósito. Deus está trabalhando no destino de Abrão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: Deus não tem um propósito para você apenas quando você já está em uma longa caminhada com Deus e você está perfeito, você está certinho, você já deixou as suas coisas do passado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem propósitos eternos para você em Cristo Jesus, antes mesmo de você se tornar um cristão. Ele só está esperando você se entregar a Ele, para que Ele cumpra toda a vontade dEle na sua vida, e te dê uma vida em plenitude e uma vida abençoada. Abrão não tinha nem sido trocado o nome dele, como uma tipificação de que uma nova história, um novo momento para a vida dele. E Deus então diz para ele: Abrão, eu estou te entregando algo. Queridos, Deus entrega algo para ele, que faz parte daqueles que estão atrás do abrigo do Altíssimo. Melquisedeque é uma tipificação de Cristo no Velho Testamento. Eu ouso dizer ainda que ele é o próprio Cristo indo até Abrão,
Porque quando ele traz pão e vinho. O que Jesus fez na cruz do Calvário para mim e você? Ele deu o seu corpo e o seu sangue por mim e por você. Naquele momento, Abraão é abençoado por Deus, porque ele recebe aquilo, e ele se torna tão constrangido com aquele amor, com aquela verdade, com aquela liberação de Deus, que ele diz: o que eu posso fazer? Eu só posso colocar Deus em primeiro. Porque dízimo não tem nada a ver com você tirar apenas 10% do seu salário. Eu não vou pregar sobre isso. Dízimo não tem nada, não apenas a ver com você tirar 10% do seu salário. O dízimo tem a ver com você exaltar Deus na sua vida. Você colocar Deus em primeiro. E Abraão fez isso, que ele é mencionado em Hebreus. Essa atitude de Abraão percorreu a história. O dízimo não é algo do Velho Testamento. O dízimo não é algo que era feito por lei. O dízimo é dado na fé. Uma disposição de um coração que recebeu pão e vinho. Cristo deu, Melquisedeque entregou, e Abraão diz: eu sou tão constrangido com esse amor, que eu vou colocar o Senhor em primeiro. Querido, só um parênteses. Tem pessoas que devolvem o dízimo por medo. Tem pessoas que entregam o dízimo porque acham que um demônio vai comer as suas finanças, que um demônio vai roubar as suas coisas. Eu quero dizer, o dízimo, se não for por revelação e por amor, ele está sendo dado de uma forma errada. Se é por medo, tem gente que diz, seja por motivo que for, eu vou dar o dízimo. Há uma certa verdade nisso, nós estudamos na série Uma Vida Abençoada, mas há uma plenitude quando você entrega em amor. Por exemplo, eu não quero que Naine me ame e não queira dividir a nossa cama com qualquer outra pessoa por medo. Eu não quero que ela me ame por medo de eu não levá-la para um restaurante bom durante um mês. Eu quero que ela me ame, porque eu sou o primeiro na vida dela. Muitas pessoas acham que devolver o dízimo por medo, elas acabam dividindo a sua intimidade com Deus, com Mamon. Mamon é um príncipe das trevas que rege a área financeira. E muitas pessoas estão atraindo, porque a Bíblia diz, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês amarão a um e odiarão a outro, ou vocês servirão a Deus, ou servirão a Mamon. Quando Abraão entrega o dízimo, olha o que diz Hebreus capítulo 7, vamos para Hebreus capítulo 7, Novo Testamento. Esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, de novo, Elion, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e esse Melquisedeque abençoou Abraão. E Abraão fez o quê? Lhe deu o dízimo, colocou Deus em primeiro, entregou a Melquisedeque. Melquisedeque não é Deus para receber o dízimo, mas ele era a figura do próprio Cristo ali. Ele lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Nenhum homem é chamado Rei de Justiça, apenas um, porque, queridos, a palavra justiça aqui é aquele que te faz apresentável, sem culpa a Deus. Qual homem nessa terra pode te fazer apresentável, sem culpa diante de Deus? Somente Jesus. Por isso que quando Abraão recebe de Melquisedeque, o rei de justiça, o rei de Salém, ele estava recebendo o quê? Ele estava recebendo: Abraão, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar de tudo que você fizer, eu quero que você saiba, eu te colocarei diante de Deus, pela fé, uma pessoa sem culpa, sem condenação. Queridos, e isso acontece em Cristo Jesus. O maior nível de batalha espiritual é quando você não abraça a sua fé em Cristo Jesus, porque uma pessoa vive debaixo de condenação, uma pessoa vive debaixo de culpa. A religião é perita em fazer isso conosco. A religião é perita em nos colocar cheios de condenação por coisas que Jesus, quando você abriu a janela e viu aquele homem pendurado no madeiro,
está consumado. Mas o que nós podemos fazer? Não tem mais o que fazer. Ele já morreu por você. Seus pecados já estão perdoados. Você diante de Deus está justificado. Então você agora está no processo de ser santificado. A justificação, ela é definitiva. A santificação é processual. Quando o livro de Hebreus diz, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz, todas as vezes que a gente recebe Cristo e Ele nos justifica, Ele nos tira da condenação, Ele nos tira de todo tipo de culpa, e alguns estão carregando culpas que já foram na cruz do Calvário perdoados, já foram justificados na cruz do Calvário. Alguns ainda carregam coisas que Cristo já venceu por você. E é por isso que não tem paz. Quando Satanás cega você para os atributos de Deus, ele tira o poder que você já recebeu na cruz do Calvário. Escute isso, meu irmão, olhe bem para mim. Você já é perdoado. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Você já é justificado. Porque se você olhar para Gênesis 15 e Gênesis 16, você vai dizer, esse Abrão não merece ser abençoado por Deus. Ele mete os pés pelas mãos. Ele toma atitudes equivocadas. Ele mente, ele falha. Mas Deus continua dizendo, eu sou o Rei de justiça sobre a sua vida. Eu não perderei. Eu continuo acreditando no seu destino. Eu continuo acreditando no seu propósito. Queridos, Jesus já te fez apresentável, sem culpa, diante de Deus. E Satanás trabalha, o maior nível de batalha espiritual é ele mentir a teu respeito. É dizer, você não tem condições de orar ao Todo-Poderoso. É por isso que o Salmo 91 diz, venha para trás dessa trincheira. Venha ser protegido dos dardos do inimigo. Habite atrás do abrigo do Altíssimo. Porque então você não vai viver debaixo de condenação, porque Ele já entregou pão e vinho, Ele já entregou corpo e sangue, você já é dEle. E quando você está atrás desse lugar, você tem coragem de conhecer o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Queridos, uma pessoa que vive lidando com condenação e culpa, não vai experimentar orações para o Todo-Poderoso. Ele não tem coragem de orar, ele não tem coragem de pedir, ele não tem coragem porque ele acha que ele não é digno. Eu não posso pedir isso porque Deus sabe dos meus erros. Olha a voz do inimigo, olha a semente do inimigo. Eu não posso pedir isso porque é muito para mim, eu não mereço. E alguns até vivem debaixo de um espírito de miséria, de um espírito até de passividade. Por isso que a palavra de Deus no Salmo 91 diz, e aqueles que se assentam, descansam à sombra do El Shaddai, à sombra do Todo-Poderoso, aqueles que se assentam ali. Queridos, muitos não conseguem descansar na esperança de que Deus tem o melhor para você, de que Deus está fazendo por você, não porque você é bom, não porque você merece, não porque você é certinho, não porque você tem a figura de um crente extraordinário. Deus fez isso porque alguém já entregou corpo e sangue, e não tem a ver com você, tem a ver com Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás quer tanto colocar você no ambiente de condenação, porque ele vai tirar de você a autoridade que você tem, para que o Deus Todo-Poderoso te coloque assentado em fé, em esperança, em convicção, e você nunca vai esmorecer, você nunca vai retroceder, quando você se assentou nesse lugar do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Por isso que ele diz, descanse à sombra do Todo-Poderoso. Quando aparece o Todo-Poderoso?
Gênesis 17, a primeira vez que El Shaddai aparece, se o Altíssimo, Elion, aparece na manifestação de Cristo, ali no capítulo 14, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, se revela pela primeira vez, quando Abraão tem 99 anos, e ele não tem o que Deus prometeu ainda, cansado de ter esperado por muito tempo. Agora o Todo-Poderoso se manifesta para um homem de 99 anos. Gente, quando um cara de 99 anos tem pique, eu não vou dizer nem pique, mas tem estrutura fisiológica para fazer uma mulher engravidar e ainda torná-la uma mãe de nações. Quando um homem de 99 anos tem condições de recomeçar, não é obra desse homem, é obra do Deus poderoso, que pode fazer o que humanamente é impossível de ser feito. E Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, aparece em um momento que a justiça própria, a justiça humana, as mãos do homem não podiam mais fazer, porque ele queria revelar-se dizendo: gente, aonde o homem não consegue, entra o Todo-Poderoso. Aonde o homem não tem mais condições, entra o Todo-Poderoso. Aonde o homem tem só limitações e nãos, entra o Todo-Poderoso. E eu venho aqui dizer a você nessa noite, aonde você já recebeu um não, o Todo-Poderoso está pronto para atuar. Se assente nesse lugar, se assente, descanse na sombra do Altíssimo. Saia amanhã para o teu trabalho, volte para a sua casa dizendo: eu estou descansando na sombra do El Shaddai, na sombra do Todo-Poderoso. Satanás, eu tiro a semente de acusação, carne, eu tiro os pensamentos de que eu não sou digno, e agora, Senhor, eu entro nesse lugar. O Todo-Poderoso tem planos de vida, tem planos eternos, planos de bênção sobre a minha vida. Queridos, aprenda a orar, aprenda a guerrear, não se assente na passividade. Alguns de vocês se acostumaram a se assentar, descansar, não à sombra do Altíssimo, mas à sombra da mesmice, do conformismo, do está tudo bem, do estou tranquilo, já estou feliz com isso, para que eu preciso de mais? Deus, sou grato pelo que o Senhor me deu, quando na verdade o Todo-Poderoso está dizendo: há mais, há abundância, entre em confiança. Você está disposto a esperar? Vamos para Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade. Deus dá uma direção para Abrão: ande segundo a minha vontade. A mesma direção que Cristo dá, a mesma direção que o apóstolo Paulo dá. Cristo diz: olha, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. O apóstolo Paulo, ele diz: olha gente, ande na convicção de que vocês estão assentados nos lugares celestiais. Não apenas saibam disso, ande, e que vocês tenham postura conforme. Queridos, há uma parte que é nossa de ser feita. Escute isso. Deus te colocou lá, mas há a tua parte, que é andar na vontade de Deus e ser íntegro. Veja que a palavra não diz ser perfeito. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Ande na minha presença inteiro, se entregue de uma forma inteira. Ele não diz para você se entregar de uma forma perfeita, ele diz: se entregue de uma forma inteira. Eu quero o teu coração por completo, eu quero ele com as suas fragilidades, eu quero ele com todas as suas fraquezas, eu quero ele com todas as suas sujeiras, eu quero o teu coração com todas as suas limitações, eu quero você inteiro, porque o que eu amo não é um religioso colocando as minúcias da lei, dizendo tem que andar assim, tem que fazer assim, isso pode, isso não pode. O que Deus ama na nossa integridade, em nós sermos inteiros, é um coração quebrantado. Queridos, o que Deus mais ama não é a sua perfeição diante dele, dizendo: uau, olha Deus, como eu estou vencendo tudo isso, o quanto eu jejuo, o quanto eu faço. O que Deus mais ama é o teu coração quebrantado diante dele. Até o jejum
se você faz o seu jejum para mostrar o quanto você consegue se tornar mais santo através do jejum, o teu jejum é errado, porque o jejum é enfraquecer a sua carne, para que Deus seja maior sobre a sua vida. É sempre posicionamento do coração, gente. Quando você está por inteiro diante de Cristo, quando Deus olha para aquele homem, Zaqueu, numa árvore, Ele olha para os religiosos querendo que eles fossem na casa deles. Jesus escolhe a casa daquele que está entregando o seu coração por inteiro. Quando Deus olha aquela prostituta que lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, aqueles religiosos, aqueles homens certinhos, Jesus diz: não é o que vocês me oferecem que eu quero esse coração quebrantado, de uma pessoa falha, perdida, cansada. Por isso, queridos, toma cuidado quando você julga alguém, porque você nunca sabe a história que ela está contando agora, o que vai se tornar no reino de Deus daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, porque Deus está arrancando pessoas da condenação e colocando elas no seu destino eterno. E Abraão então, Gênesis 17:2, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e eu vou te multiplicar, você e a sua descendência, muitíssimo, Abraão. Versículo 3, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, a parte de Deus, de minha parte, esta é a minha aliança com você, ponto. Você será o pai de muitas nações. Quantos anos Abraão tinha? 99 anos. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Deus se manifesta como Deus Todo-Poderoso. E Ele diz para Abraão: Abraão, as suas mãos podem te levar a um lugar, a tua justiça própria pode te conduzir até um ponto, mas eu quero que você saiba, eu vou te conduzir aonde parece ser impossível. Deus se apresenta duas vezes, Elion, no capítulo 14, El Shaddai, no capítulo 17, mas no capítulo 15 e 16, você encontra Deus se manifestando de uma forma poderosa, Deus dizendo: Abraão, saia da sua tenda e veja o que eu vou entregar para você. Queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, precisa confiar que Deus tem algo para fazer na sua vida, quando você não vê. Olha o que capítulo 15, versículo 5, diz: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão, ou Abrão, creu no Senhor, e isso foi lhe creditado como justiça. Foi a fé de Abraão que justificou Abraão. Queridos, não foram as obras de Abraão. O que justificou Abraão foi a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que vai fazer você viver longe de condenação, culpa, o que vai fazer você confiar tanto no Elion quanto no El Shaddai, é a tua fé. A fé é simples, a fé que não é como você vê, a fé que espera o impossível, a fé que confia naquele que entregou pão e vinho, corpo e sangue. E é por isso que isso foi creditado como justiça. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, escute isso com todo o seu coração, com toda a sua alma, e tenha revelação disso. Quando você sai do ambiente da fé, a incredulidade entra na sua vida de uma forma escondida, manipulada por religião, falsa santidade, como se você estivesse fazendo algo que fosse perfeito diante de Deus. Alguns de vocês, por cansarem de esperar, usam até versículos bíblicos dizendo: esforça-te que eu te ajudarei. Deus deu força para o homem para ele fazer, não precisa ficar esperando Deus fazer. E alguns de vocês
tomam atitudes que Deus não pediu para vocês tomarem. Quando Deus chama Abrão, Ele diz: Abrão, conte as estrelas, pode contá-las? Abrão, conte a areia do mar, pode contá-las? Não. Isso vai acontecer com você. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus entregou palavras para você. Talvez alguns anos atrás, talvez semana passada no culto. Deus encheu teu coração de confiança. Foi Deus te chamando para fora da sua tenda e dizendo: confie, porque isso que eu falei ao teu respeito vai acontecer. Desse ambiente até Abraão receber, no capítulo 17, passaram-se muitos anos. E eu pergunto a você está disposto a esperar quanto tempo? 10, 15, 20, 25? Ele creu antes e foi creditado como justiça. É incrível que em Romanos capítulo 4, versículo 1 e 3, diz assim, Romanos capítulo 4, 1 até o 3, portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu em Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você, acredite, a tua fé te coloca nesse lugar de confiança, que há um Todo-Poderoso, mas também que você é justificado. O justificado tem orações poderosas para serem feitas. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, Gálatas capítulo 3, versículo 11 até o 14, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo, ele viverá pelo que o justo vai viver, gente? Pela fé. E eu peço a você, tudo que você for guerrear, orar, clamar, faça por fé. E como você faz por fé? Sabendo que você já é justo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Você é justificado pelo sangue de Jesus. Aquele que ao abrir a janela, você viu ele do lado de fora, e você já sabe, não tem como voltar atrás, já foi consumado. Versículo 12, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Tem gente que coloca regras em cima de regras. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante o quê? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, eu poderia falar com vocês sobre o capítulo 16, quando Abrão, querendo apressar as coisas de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem que tomar cuidado para não apressar as coisas que Deus não tem nessa hora para você. Esse relacionamento é de Deus, esse contrato é de Deus. Deus está te chamando para você ir mesmo, para você ficar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Abraão, depois de ter recebido a promessa, ele pegou Agar, porque ele queria que Deus desse uma nação, uma descendência para ele. Ele pega Agar, a escrava. A esposa não estava dando o que ele precisava, que era um filho. Ele pega Agar, e ele apressa as coisas. E ele então toma uma decisão tão equivocada na sua vida, que amarga a vida da sua esposa, amarga toda a sua descendência, porque da descendência de Agar, Ismael se tornou um peso para Israel, até os dias de hoje. Você sabe disso. Os árabes e toda a descendência de Ismael estão ainda avançando contra Israel, porque uma atitude daquele homem precipitada
gerou consequências permanentes. É incrível que ao olhar para o versículo 17, capítulo 17, e até para Salmo 91, diz: você descanse no esconderijo do Todo-Poderoso, nas sombras do Todo-Poderoso. Tudo veio sobre Abrão, tudo está sobre você. E Abrão não pôde culpar a Deus de uma escolha equivocada dele. Escute isso. Existem coisas que nós fazemos que vão trazer consequências, e mesmo nós estando assentados e vivendo uma vida em Deus, tem coisas que nós vamos precisar colher aquilo que nós plantamos. Vou te dar alguns exemplos disso. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira ignorando a qualidade da sua alimentação. Então elas entregam a sua vida a Cristo. E depois que elas entregam a Cristo, ela está sentada, ela tem autoridade, ela está descansando na sombra do Onipotente, mas vem uma doença e ela diz para Deus: por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não olha para mim? Por que o Senhor está me deixando passar por isso? Deus está dizendo: meu amigo, você decidiu ter um filho com Agar, você decidiu apressar as coisas, fazer com as suas próprias mãos. Eu vou ser responsável com aquilo que eu prometi. Eu não sou responsável com coisas que eu não pedi para você fazer. Deus não se responsabiliza por isso. Hoje no final do culto, das 5, um irmão chegou e falou para mim: pastor, eu estava me lamentando até o horário do culto. Meu pai recebeu um diagnóstico de câncer no pulmão, até o horário do culto, mas depois dessa mensagem, eu digo: Senhor, eu confio em Ti, porque meu pai fumou a vida inteira, e bebeu a vida toda, e agora está culpando Deus, pelo câncer no pulmão dele. Nós entramos em contratos, relacionamentos, em situações que Deus não pediu para a gente entrar, e Ele mantém-se firme na promessa, e a gente culpa Deus, reclama de Deus, coloca a fidelidade dele em troca, e Satanás pega isso para dizer para você: está vendo? Deus não está te protegendo, mas a proteção, Salmo 91, é para aquele que está abrigado no Elion, e aquele que está descansando na sombra do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quem tem filho com Agar, tem que sustentar o filho com Agar. Mas quem tem o filho da promessa, pode desfrutar da promessa do Todo-Poderoso. Queridos, vá para esses 4 capítulos essa semana, e encontre mais verdades dentro disso. Pega o capítulo 16 e vai para Gálatas, porque lá fala sobre Agar e sobre Sara. Agar é a lei, Sara é a graça. Abraão, o homem da fé, casou com aquilo que representa a graça. Deus tem muitas coisas sobre você, mas há tanto para você se posicionar nesse nível de batalha espiritual. E eu declaro sobre a sua vida: você já é justificado, e você já é posicionado no teu lugar em Cristo Jesus. Só cuide nesse processo de não fazer escolhas que vão amargar a sua vida por muitos anos. Ficar atento, discernir no Espírito. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos onde você está. Eu recebi uma palavra de conhecimento nessa manhã. E como nós fazemos os 3 cultos basicamente iguais, eu entendo que Deus quer falar com a igreja, não apenas com um grupo de pessoas de manhã. Se Ele me desse outra palavra de conhecimento, eu traria para vocês agora, mas eu sinto que é a mesma palavra de manhã. Queridos, alguns estão, ao invés de posicionados atrás do abrigo do Altíssimo, o Deus que vê todas as coisas, alguns estão abrigados nesse momento. Eu não sei se isso começou essa semana, ou se isso começou há algum tempo, abrigados atrás da trincheira da insegurança, do medo quase que paralisante, da ansiedade que tem tomado tanto a sua alma,
que você não tem tido forças para clamar ao Todo-Poderoso, que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou você jamais pensou na sua vida. Isso está sugando a sua fé, sugando as suas emoções, tirando a sua esperança. Eu sinto que o Senhor quer tirar algumas pessoas. Eu ouso dizer que Deus quer libertar algumas pessoas. Ele quer te arrancar de trás dessa trincheira que o inimigo está te prendendo. É mentira. É mentira que você não vai sair desse lugar. É mentira que você está preso nesse lugar de emoções, de feridas, de mágoas, ou até mesmo de inseguranças, medos. Se você é essa pessoa, eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração. E nós queremos clamar ao Espírito Santo, clamar ao Senhor, ao Deus Altíssimo, que nos abriga com toda a proteção, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ao Todo-Poderoso, que te dá autoridade para você guerrear, profetizar e orar a um Deus grande que pode todas as coisas. Querido Espírito Santo, eu não consigo ver as pessoas que estão com suas mãos no coração, mas eu oro agora, porque eu sei que quando o Senhor traz algo, é porque o Senhor liberta, e a tua libertação, eu creio, para essa situação, não será processual, será imediata. Eu oro agora, Senhor, de uma forma instantânea, pela fé, porque os justos viverão pela fé. Pela fé, abre os olhos do entendimento deles e veja a confiança, a segurança, a alegria, o mundo novo que o Senhor está chamando eles para viverem. Pela fé, revela agora, Espírito Santo. Pela fé, mostra aquilo que os seus filhos não conseguem perceber com olhos humanos, e que isso seja acreditado como justiça sobre eles. Pai, eu oro agora, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, libertação da carne, da mente, do seu próprio eu e dos espíritos malignos, que têm plantado sementes para impedir a bondade do Senhor. Eu oro nesse momento, doce Espírito Santo, traga liberdade no Espírito, e quem crê diz amém. Abra suas mãos. Pai, nós declaramos confiança completa na Tua presença. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor não permita que as sementes do inimigo, que nós não merecemos, que nós não somos santificados, que nós não somos filhos e que nós não somos merecedores. Nós mais uma vez, em fé, dizemos: o sangue de Cristo foi suficiente. O sangue de Cristo já perdoou todos os pecados e já nos posicionou nos lugares eternos. Pai, nós confiamos no Senhor e nós agora declaramos Todo-Poderoso. Nós vamos descansar nessa verdade. Senhor, nos ensina a orar com autoridade. Queridos, eu quero que você faça orações agora sobre coisas pessoais ao Todo-Poderoso. Faça oração, talvez apenas sussurrando com os seus lábios, mas faça oração ao Todo-Poderoso, e você vai pensar: essa oração é grande. Não, essa oração não é grande. Então, coloque agora a sua oração na posição do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, ouve essas orações nessa noite. Fale, nem que seja balbuciando, fale nessa noite. Peça grande, peça sobre os seus filhos, peça sobre a sua igreja, peça sobre a sua casa, peça sobre suas finanças, ao Todo-Poderoso, suas mãos não podem fazer, já chegou no limite, Abraão também, mas Deus fez, quando ele tinha 99 anos, Ele fará o impossível para você. Ele fará o impossível. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida. Essa semana serão orações para magnificar, exaltar o El Shaddai, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém.